Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um culto infantil da nossa Igreja Batista Paulistana. Como é que vocês passaram a semana? Tudo certo aí na sua casa? Eu estou muito feliz de poder ter mais um culto aqui com vocês. E hoje nós vamos aprender mais um pouco sobre a palavra de Deus. Mas antes, vamos orar juntos? Quero ver você aí junto comigo na sua casa, hein? Vamos lá? 5 dedos nessa mão, outros 5 nessa mão. Vou juntar agora todos para fazer a oração. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por cada pessoa que está assistindo o nosso vídeo hoje. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos dado, Pai, saúde, porque o Senhor tem nos dado alimento, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nós te agradecemos, Pai, pelo seu cuidado, pela sua proteção. Nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus Salvador. Muito obrigado. E nós te pedimos nesse momento, Pai, que o Senhor nos ajude a aprendermos aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia. Em nome de Jesus, amém. Você já assistiu o culto da semana passada? Se você ainda não assistiu o culto da semana passada, dá uma pausa aqui, vai lá semana passada para você assistir e depois você volta. Porque na semana passada nós falamos sobre isso aí, perguntas e mais perguntas. Quem é que lembra da pergunta da semana passada? Será que você se lembra? Na semana passada, a nossa pergunta foi a seguinte: por que Deus fez os anjos? Será que você lembra da resposta desta pergunta? Deus fez os anjos para adoração. Os anjos, eles adoram a Deus. Os anjos louvam a Deus e eles sempre estão falando o quanto que Deus é santo, o quanto Deus é perfeito, o quanto Deus é maravilhoso. E nós podemos aprender com eles a louvar a Deus, a bendizer o nome de Deus. Deus também fez os anjos para levar mensagens. Você se lembra de uma das histórias que a tia Gabi falou na semana passada? De um anjo que foi levar uma mensagem muito importante? O anjo Gabriel apareceu para Maria. Ele disse que o Filho de Deus iria nascer. Os anjos sempre obedecem a Deus. E Deus também fez os anjos para proteger os seus filhos. Eu e você, que somos filhos de Deus, somos protegidos por Ele através dos anjos. É isso mesmo. E na semana passada, nós ouvimos também a história de Pedro. Você lembra dessa parte da história de Pedro? Ele estava preso? O que aconteceu mesmo? Um anjo apareceu no meio da noite. Ele acordou Pedro e disse: Levanta-te. Quando Pedro se levantou, as correntes se soltaram dos seus braços e ele pôde sair em liberdade. Deus é poderoso. Deus, Ele nos ama muito e Ele coloca os anjos para nos protegerem. Mas parece que eu li isso em algum lugar. É isso aí, o nosso versículo da semana passada, lá em Salmos 91:11, ele fala sobre isso. Vamos relembrar? Salmos 91:11. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Salmos 91:11. E agora, nós vamos aprender o versículo da semana com a Amanda. Se você ainda não pegou a sua Bíblia, vai lá, pega a sua Bíblia, deixa ela aí do seu lado para você abrir o versículo de hoje. Olá! Antes de começarmos a memorização do nosso versículo de hoje, vamos ver se você consegue descobrir em qual livro da Bíblia que ele está? Bom, eu vou dar uma dica para ficar bem fácil, que está no Novo Testamento. É a primeira dica. Aqui nós temos o endereço desse versículo, uma parte do endereço, né? Tá faltando o nome aqui do livro, mas nós sabemos que tem o número 1 e esse número 12 aqui. O número 1 é o capítulo
E o número 12 é o versículo. Bom, mas só com esse número não dá para a gente ainda ir para o nosso versículo, né? A gente precisa descobrir o nome. Vamos ver então. Eu vou colocar uma letra aqui. Será que tem a letra A? Vamos ver se ajuda um pouco. Tem a letra A. E aí, já tem alguma ideia de qual livro que é? Vamos ver mais uma? Vamos ver se tem a letra O. Tem duas letras. Nossa, agora eu acho que tá muito fácil. Você já descobriu? Livro de João, capítulo 1, verso 12. Vamos lá então para o nosso versículo. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1, 12. Vamos mais uma vez? Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Muito bem, mas esse versículo aqui fala que o receberam aos que creram em seu nome. De quem será que esse versículo está falando? É sobre Jesus. Então, para quem recebe Jesus, para quem crer no nome de Jesus, nós recebemos o direito de sermos filhos de Deus, a gente se torna filho de Deus. Isso não é muito especial? Então, esse versículo a gente pode guardar no nosso coração. Para isso, a gente precisa repetir ele várias vezes. Vamos lá? Com bastante energia, hein? 1, 2, 3. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1, 12. Deu certo aí? Você se embaralhou ou falou certinho? Vamos mais uma vez? 1, 2, 3. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1, 12. Olha só que especial esse versículo. Então, ao longo dos próximos dias, você marca esse versículo aí na sua Bíblia, lê o capítulo inteiro o primeiro capítulo de João, para você entender o versículo que vem antes, o versículo que vem depois, e grava essa mensagem no seu coração, certo? Na semana passada, nós falamos um pouquinho sobre por que Deus fez os anjos. E hoje nós vamos responder uma outra pergunta sobre anjos. Você já deve ter visto aí na descrição do nosso vídeo a nossa pergunta de hoje, que é a seguinte: quando eu morrer, vou virar anjo? Mas antes de nós respondermos essa pergunta, eu quero te fazer uma outra pergunta. Você acha que nós temos alguma coisa parecida com os anjos? E vocês acham que nós temos algumas semelhanças com os anjos? Tem algumas coisas que nós temos parecido e coisas que nós temos diferente? Será que você consegue me falar alguma coisa que nós temos parecido com os anjos? Pensa aí. Pois é, os anjos, eles adoram a Deus e nós também devemos adorar só a Deus, louvar a Deus, obedecer a Deus. Mas nós temos muitas diferenças com os anjos, né? Bom, os anjos eles são diferentes dos seres humanos. Os anjos eles voam, os anjos eles estão no céu. Os anjos, eles não morrem. Eles têm um corpo espiritual, eles não têm um corpo físico assim igual a gente. Eles, quando precisam levar uma mensagem para alguém, como nós também já aprendemos, eles podem
aparecer de uma forma humana, para que as pessoas olhem e identifiquem os anjos. E será que quando nós formos para o céu, nós vamos ser como anjos? Quando Deus fez os anjos, ele fez os anjos poderosos. Eles têm mais poderes do que a gente. Os anjos, eles podem aparecer e desaparecer. Os anjos, eles podem voar. Eles têm muita força. E eles têm outras características que nós, seres humanos, não temos. Os anjos, eles são mais poderosos do que nós. Eles foram criados por Deus, assim como nós também fomos criados por Deus. Mas eles foram criados de uma maneira diferente da nossa. Deus, ele criou tudo o que existe. Ele fez os animais, ele fez as plantas, ele fez os rios, os mares, os seres humanos e também fez os anjos. E cada um tem a sua função. Eu quero contar para vocês agora a história do rei Senaqueribe, lá da Assíria. É um nome meio diferente, né? Rei Senaqueribe. Pois é, essa história, ela fala sobre um anjo que obedeceu a Deus. Olha só o que aconteceu. Senaqueribe desafiou o rei Ezequias, que era rei de Judá. Ele dizia que o povo não deveria confiar em Ezequias e nem em Deus, pois eles não livrariam o povo de todo o seu exército. O rei Senaqueribe não fazia a menor ideia do poder de Deus, e ele agiu como um louco, pensando que ele tinha muito poder, que o exército da Assíria era muito grande e que seria muito fácil derrotar Judá. O rei Ezequias conhecia Deus, mas ele ficou com medo. Então ele foi orar, pedir a ajuda de Deus. Então Deus mandou o profeta Isaías dizer ao rei Ezequias que ele podia ficar tranquilo, porque Deus mesmo cuidaria daquele rei mau que estava desafiando o seu poder. E naquela mesma noite, Deus mandou um anjo que chegou ao lugar onde os soldados assírios estavam acampados e derrotou 185.000 soldados. Deus tem todo o poder e enviou um anjo para ajudar o povo de Judá. Quando Senaqueribe viu o que tinha acontecido, ele fugiu, mas em vez de ele se arrepender de seus pecados, foi adorar o seu Deus falso. E sabem o que aconteceu? 2 dos seus próprios filhos o mataram. Quanta coisa ruim aconteceu com o rei Senaqueribe. Ele era muito orgulhoso. Ele desafiou o Deus verdadeiro e ele sofreu as consequências de todas as coisas erradas que ele fez. E eu quero te falar uma coisa agora. Você sabe que às vezes nós também podemos ter atitudes parecidas com a do rei Senaqueribe? Muitas vezes a gente quer ser o melhor em alguma coisa e a gente até é bom, né? Então pode ser que você seja um excelente jogador de futebol, pode ser que você tenha uma voz linda e cante muito bem, pode ser que você saiba desenhar perfeito sem nem olhar, mas mesmo que você tenha algum talento excepcional, alguma coisa muito especial, é importante que você saiba que sem Deus nós não podemos fazer nada. Sem Deus nos ajudando, nos dando força, nos protegendo, nós não conseguimos fazer nada. Sozinhos, na nossa força, por nós mesmos, nós nada podemos fazer. Nós precisamos depender de Deus em tudo que a gente faz. E pode ser que você está pensando aí, nossa, os anjos, eles são poderosos mesmo. E sim, é verdade, eles são mais poderosos do que nós. Mas é importante que você também saiba que nós nunca devemos pedir coisas aos anjos ou adorar os anjos. Nós devemos adorar somente a Deus. Um dia, todos nós não estaremos mais aqui na Terra. Um dia todos nós vamos morrer. E aquelas pessoas que receberam Jesus, que entregaram sua vida para Jesus, se arrependeram dos seus pecados e receberam a salvação de Deus, vão para o céu. Nós não vamos entrar no céu com esse corpo aqui que a gente tem, ó, com essa mão, esse cabelo. Nós vamos ter o nosso corpo transformado quando nós formos para o céu, morar com Deus e com Jesus e poder adorar a Deus e Jesus o tempo todo.
nós vamos ter o nosso corpo transformado, mas isso não significa que nós vamos virar anjos, tá bom? E será que os anjos, eles são mais poderosos do que Jesus? O que é que você acha? Não, os anjos, eles não são mais poderosos do que Jesus. Os anjos, eles são menos poderosos do que Jesus. Jesus é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. E quando ele esteve aqui na Terra, muitas vezes os anjos serviram a Jesus. Depois que Jesus foi batizado, ele foi passar um tempo no deserto. Jesus estava há 40 dias sem comer e Satanás, o inimigo de Deus, apareceu para tentar Jesus. Ele queria fazer Jesus pecar, mas Jesus resistiu e não pecou. Então, Satanás foi embora. E sabe o que aconteceu? Deus mandou anjos para irem e servir Jesus. Jesus sabia que ele ia ser preso e ser crucificado. E quando estava chegando esse dia, ele foi para um local chamado Getsêmani, junto com alguns dos seus discípulos. Ele foi para lá para poder orar. E ele estava sofrendo muito, porque ele sabia tudo o que ia acontecer com ele. Jesus chorou lágrimas de sangue nesse dia. E sabe quem ajudou Jesus? Não foram os discípulos que estavam com ele. Os discípulos dormiram. Sabe quem foi animar e consolar Jesus naquele momento de dor? Vamos ler juntos lá no livro de Lucas? Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Lucas 22, 43. Os anjos, eles estavam servindo Jesus e até hoje eles servem e adoram a Jesus. E aí, você consegue agora responder a nossa pergunta de hoje? Quando eu morrer, eu vou virar anjo? Não, nenhuma pessoa que morrer vai virar anjo. Quando nós morrermos, nós vamos ter o nosso corpo transformado. Aquelas pessoas que forem para o céu, elas vão ter um corpo diferente do que nós temos aqui na Terra. Porque no céu nós não vamos ficar doentes, no céu não existe pecado. Então nós vamos ter um corpo transformado, mas nós não vamos virar anjos. E será que todas as pessoas que morrerem vão para o céu? Ficar junto com Deus e com os anjos? Não. A Bíblia nos fala que só os filhos de Deus poderão entrar no céu. E como uma pessoa pode se tornar um filho de Deus? Nós precisamos reconhecer o nosso pecado, entender que nós somos pecadores, pedir para Jesus perdoar os nossos pecados e receber Jesus como nosso Senhor e Salvador. Como está escrito lá no nosso versículo de hoje, em João 1,12. Se você entende e reconhece que você é um pecador, que você faz coisas erradas e que você precisa de Deus na sua vida, você pode orar comigo, pedindo para que Jesus te dê a salvação e para que você possa se tornar um filho de Deus. E se você já recebeu Jesus, você já é um filho de Deus, você pode orar para Deus te ajudar a ter forças para conseguir obedecer tudo que Ele pede e para que você seja cada dia mais parecido com Jesus. Então vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor cuida de nós. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos fez como seres humanos, diferentes dos anjos. E muito obrigado, porque o Senhor nos protege e nos guarda. Nesse momento, Jesus, eu quero orar com aquelas pessoas que ainda não te receberam. Quero te pedir, Pai, que elas possam reconhecer que elas são pecadoras, que elas possam te receber como Senhor e Salvador das suas vidas. Que o Senhor possa ajudá-las na caminhada, meu Deus, de fé, que elas tenham as suas vidas transformadas pelo Senhor Jesus. E aqueles que estão aqui comigo nesse momento, Pai, que já são seus filhos, já foram salvos pelo Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a te obedecer, a seguir aquilo que o Senhor nos determina. Que o Senhor nos ajude a sermos cada dia mais parecidos com Jesus,
e a termos a nossa vida como um exemplo de serviço a Ti. É o que eu te peço, Pai, nesse dia, e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Jesus é maravilhoso e Ele está de braços abertos para receber você. Cristo, nome dos nomes, meu Salvador, glorioso Senhor, Emmanuel, Deus conosco, bendito Redentor, Verbo vivo. Cristo, nome dos nomes, meu Salvador, glorioso Senhor, Emmanuel, Deus conosco, bendito Redentor, Verbo vivo. Cristo, nome dos nomes, meu Salvador, glorioso Senhor, Emmanuel, Deus conosco, bendito Redentor, Verbo vivo, bendito Redentor, Verbo vivo. E esse foi mais um culto infantil da Igreja Batista Paulistana, aqui no nosso canal IBP Kids. E eu espero que você tenha aprendido a resposta da nossa pergunta de hoje. E na semana que vem nós vamos trazer mais uma pergunta. E nós vamos descobrir a resposta na Bíblia, na Palavra de Deus. Então, um beijo para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau!